Boa noite a todos, dando continuidade à meditação. Vamos ter mais uma aula, usar mais um trecho de uma apostila que já foi dada. Na verdade é uma psicografia do pai. Do pai, tá. Continuamos na psicografia. Vamos nessa. Falaremos sobre o que tema hoje? Imaginação. Todos Isso a gente bem? tem fértil. Todos bem? Sim. Vamos lá? A especialidade é iniciar com a primeira frase tipo bomba. Chacoalhada para a gente refletir. O que eu sinto nos dias de hoje é que os conhecimentos existem, mas por falta de emoção, os assuntos perecem no tempo, provocando uma devolução negativa dos próprios conhecimentos. Isso é o que ele fala, acho que alguns médiuns já escutaram, que ele fala, né, do pensamento e do conteúdo, né? Ele fala que a gente pensa, então a gente produz essa caixinha, né? Mas qual o conteúdo que eu levo para dentro dessa caixinha? Né? É aquilo que vem do seu coração, aquilo que vem da sua emoção, aquilo que você efetivamente está transmitindo dentro desse conteúdo. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas eu só tenho pensamentos positivos, eu tento levar minha frequência ao máximo, eu fico pensando só em coisas boas, né? Por que essas coisas comigo acontecem? Porque muitas vezes você está pensando positivo, mas aquilo que você coloca dentro desse pacotinho para ir para o universo é negativo, né? Porque aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem, a gente deixa efetivamente sair de dentro de nós, é a mágoa, é a tristeza, é a revolta com aquela situação que se apresentou. Então, por mais elevado que seja o princípio energético do pensamento, o conteúdo, que é substância, que é energia, que vai reverberar, ele está negativo. Então, o sentir é importante, estar coeso com o seu pensamento. Então, é aquela outra que ele diz, não adianta falar e praticar de forma diferente daquilo que você fala. Também não resolve, porque a atitude, o fazer, não está coeso com aquilo que você está falando. Então, pensamento e ação, sentimento, tem que estar coeso, eles têm que estar juntos para poder ir para uma energia, para uma frequência sutil e reverberar no universo. E aí o universo responde a esse estímulo com uma porção de possibilidades ou até de probabilidades que você pode ter sobre aquela situação, né? Luan, seu lindo, ó, hoje foi eu que falei. Luan, seu lindo. Meu filho gente, querido. O Luan tá aí com a gente. Quem não conhece, ele é nosso filho. Ele tá longe, tá muito longe. Muito longe. Então, chega um pouquinho pra cá. Pra cá ou pra lá? Pra cá, pra cá. Não, porque eu tô escutando o cabelo. Gente, olha aqui, por que ele não quer aparecer? Porque o cabelo dele tá com essa onda. Olha que coisa mais linda. E ele tá com vergonha. Tá cortando aqui assim, ó, já dá a distorção. Deixa de ser bobo. Vamos pra próxima. As pessoas vão perdendo o raciocínio e o lado negativo de cada conhecimento vai se infiltrando lentamente, assim como uma flor que nasce sem vida e que nunca vai demonstrar a sua beleza. Eu falo isso baseado em um simples princípio. Você sabe o que quer dizer natureza? Veja se existe desequilíbrio na natureza. Respire o ar e sinta se ele te desequilibra. A natureza é perfeita, né? Acho que os imperfeitos aí é a forma com que pensamos, né? A gente deixa, e isso é uma permissão, né? Porque esse livre-arbítrio de deixar com que o externo nos impacte, ou entre dentro da gente, ou que façam com que
adentra o seu raciocínio, isso é uma permissão que nós damos. Né? Nós somos seres pensantes. Nós temos que escolher os pensamentos e as palavras que eu quero que façam sentido no meu desenvolvimento pessoal, material e até espiritual. Né? O negativo te atinge quando você permite, né, e abre a sua guarda e abraça. É o que ele muitas vezes fala da massa. Né? Se você tem raciocínio, raciocine você. Não vá no raciocínio da massa. Né? Então, pegue o raciocínio da massa e extraia dele aquilo que faz sentido para você. Né? Deixar com que o negativo seja maior e mais poderoso na sua mente é uma responsabilidade sua. Né? Então, estou passando numa fase difícil. Né? Olha para o lado, olha para trás. Realmente você está numa fase difícil? Você já não teve outras conquistas que hoje te permitem viver esta situação? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter nesta situação difícil? Se você está passando por uma situação difícil, ou é porque você tem um aprendizado a lidar, a aprender com esta situação, que você vai fazer uso lá na frente, né? Então é uma situação que se mostra para você que muitas vezes a gente não abre os olhos, a gente vive a negatividade daquela situação, mas não tira o proveito do que ela tem. Que aprendizado ela está trazendo para você? Então, essa é a primeira questão. Né? A segunda questão é a gratidão. Será que eu estou no meu momento mais difícil? Será que numa oportunidade de eu ter gratidão, de ter a consciência? Porque a primeira coisa importante é a gente ter consciência daquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente nem sequer dá consciência do porquê. A outra questão, né, ligada a isso é escolha. Será que você está vivendo essa situação difícil porque você não escolheu bem? Você é o responsável pelas suas escolhas. Então, antes de reclamar da vida, antes de reclamar do mundo, antes de reclamar do planeta, antes de reclamar de Deus, né, reclame de você, que muito provavelmente fez essa escolha, tomou essa decisão deste caminho que você está percorrendo. Então, se você está percorrendo por causa de uma escolha, deixe de viver o negativo dela. Aproveite que está nele e faça disso um aprendizado. Tire a positividade de dentro do negativo e fortaleça isso. Né? E diminua a intensidade do negativo, trazendo esta positividade do aprendizado para o seu presente, para o seu agora. Né? E dê o passo para sair dessa situação. Até porque, trabalhando desta forma neurológica, você vai comandar, né, a sua transformação. A neurolinguística traz que se você trabalha a positividade, se você dá o comando da positividade, até maior clareza você vai ter dos fatos que te apresentam. Então, se os próprios cientistas mostram que você repetindo, vivenciando, trazendo até a forma e a palavra correta neste exato momento, você tem muito mais chance do aprender e de se fortalecer com isso. Vocês no início eram simples células, uma célula que teve o poder de se unir a outra célula e dessa união nascer o raciocínio. Através do raciocínio, você pensa e se emociona com os seus próprios pensamentos. E dessa emoção, que é o simples pensar, vem toda uma evolução humana. É gozado como muitas vezes a gente não valoriza o ato de pensar. Né? Fiquei pensando agora assim num flash, né? Quando as pessoas não conseguem raciocinar? E as pessoas que efetivamente sofrem, né, de uma doença que os limitam ao pensamento. Olha que lindo
Olha que poder nós temos de ter o livre-arbítrio, de escolher o pensamento, do simples ato de pensar. Ao mesmo tempo, eu fico pensando no tamanho da responsabilidade que isso nos traz. Porque eu sou responsável por aquilo que eu penso. Se eu estou pensando que aquele ato, ou aquela situação, ou uma situação X que se apresenta vai ser negativa, eu dei a carga negativa para ela se conectar comigo. Sou eu que abro a frequência. Se aquilo é negativo e está numa frequência densa, baixa, e eu estou sutil, pleno, fortalecido nos meus pensamentos, estas frequências não se juntam. Elas não são a mesma. A frequência densa, a gente já estudou, ela é larga, comprida, né? A sutil, ela é rápida, vívida, né? Então são duas energias que não vão conversar. Então a escolha desse pensamento, a responsabilidade desse pensamento. Ah, me disseram que isso pode ser. Fique com essa história para lá. Eu não abro espaço no meu plano para energia sutil, para energia densa, porque eu estou sutil. E a sutileza dessa energia, a frequência, o poder, a força desse pensamento, ele é muito elevado. Ele não conversa com esta frequência densa que está aqui embaixo. Então, em vez de acreditar, em vez de achar, porque quando você acredita que aquela energia, aquele pensamento pode coagular com o seu, você reduziu a sua frequência para densa e conversou com ela. Percebe que essa responsabilidade, esse ato do pensar é nosso? Somos nós que direcionamos em que frequência a minha mente vai exteriorizar energeticamente. Então, bora buscar isso, refletir e fazer a escolha do pensamento. Porque essa escolha parte de dentro de mim, aonde vem a emoção e o pensamento. E se a evolução vem do simples pensar, portanto, só lhe resta querer aprender. Entrar profundamente no conhecimento para que assim possa atingir sabedoria e discernir entre certo e errado, e assim poder trabalhar com a imaginação. Continua? Quando imaginamos alguma coisa, estamos criando em nós uma espécie de energia. Muitas pessoas acham a imaginação uma fantasia, mas se partirmos do princípio, veremos que a imaginação nada mais é que registros mentais anteriores que formam necessidades e a evolução do ser que pensa. A imaginação é um início para o pensamento e pode ganhar formas materiais, dependendo do grau da intensidade com que se imagina. É a fagulha, né? O pai vive dizendo, me dê fagulha que eu transformo em fogo, né? Que eu potencializo e faço a chama, né? O pensamento é isso, né? A imaginação é o impulso de pensar, é o impulso que leva você a construir energeticamente aquele pensamento consolidado, porque ela parte do princípio, né, que ela vai ligar o seu pensamento à sua emoção. O que liga uma coisa na outra? Exatamente a fagulha da imaginação. Então não é a fantasia. A fantasia é quando eu trago lúdico, eu romantizo uma situação. Mas até para isso eu já tive que construir, eu já tive que formar ele. Então o importante de a gente perceber é o time disso, né? Em que momento eu faço a definição energética dessa fagulha de pensamento. Então a imaginação, ela vem como um impulso, eu dou robustez a ela, eu dou a capacidade energética nela e a partir disso
crio um princípio energético que vai ao encontro daquilo que eu imaginei. Então é uma construção contínua, né? Então é importante entender que sim, imaginem, sim, pensem, sim, deixem aflorar. A criação faz parte disso. E vamos lembrar que nós somos por essência, desde o nosso DNA, como dito na aula passada, a gente já carrega a ancestralidade. A gente já carrega emoções vividas enquanto célula da qual eu fui gerado. Lá, o espermatozoide com o óvulo, na sua fecundação, partiu de um ser, ele já está carregando o quê? Memórias ancestrais do meu pai, memórias ancestrais da minha mãe, que por si já carregam dos meus avós e dos meus bisavós. E essa cadeia que se forma é que eu tenho que deglutir, entender, né, e quebrar quando necessário, porque eu sou um ser pensante que tenho a condição e a soberanidade de fazer escolha. A soberania do seu pensamento. Você é responsável em ter essa soberania. Você é o único responsável pelas ações do seu pensamento. Não existe outro responsável. Somos nós mesmos. Por mais que a gente negligencie, por mais que a gente se furte desse momento que nós carregamos, né? Então, a ancestralidade, ela vem junto com esse impulso. Então, quebrar os paradigmas, quebrar as correntes, quebrar correntes da nossa ancestralidade é importante. Mas só vai fazer isso quem tiver pensamento ligado à emoção. Se partirmos do princípio que o pensamento viaja à velocidade da luz, então todas as imaginações vão de encontro a um ponto e acabam voltando e sendo desenvolvidas pelo transmissor daquela imaginação. É a lei do vai e volta. Positivo, né? É um bumerangue. Ele vai e volta, só que ele vai positivo e volta positivo, ele vai negativo e volta negativo. Esta escolha, esta demanda, quem dá é você. E por isso você é responsável pelo aquilo que você pensa. Você é responsável somente pelo aquilo que você fala. Não o que o outro entende, mas aquilo que você fala. Então, a partir do momento que eu sei que vai e volta, procure, escolha palavras que te favoreçam. Se você pensa positivamente, lança isso positivamente, isso volta para você positivamente. E isso vai formando cadeias. Então, a todo segundo você está sendo bombardeado por positividade. Então, por que a pessoa está sendo... Por quê? Porque ela pensa, ela gera, mas ela doa, ela manda positividade, ela transforma a vida de pessoas. Então, quando eu levo essa positividade para lá, essa positividade também volta num pequeno espaço para você. Sabendo que a equação do pensamento é ser, sentir e perceber, as formas imaginárias vão ganhando estrutura. Temos uma mente formada através de fonemas, vocábulos, números e sentimentos. Percebemos assim que toda essa montagem faz parte do equilíbrio emocional do ser inteligente. É legal pensar, né? Quer dizer, nós somos formados por fonemas, por vocábulos, por números e por sentimentos, né? Olha a importância que tem o sentir, porque é a partir deste sentimento, é a partir do momento que você consegue dar a representatividade, né? Como é que eu vou exteriorizar isso? Seja através do vocabulário, através dos meus próprios sentimentos? Dos fonemas, né? Dos números, né? A minha mente, né? A mente fazendo, mas ela parte do quê? Da fagulha que vem do seu sentimento. Muito bonito isso. Ser é sentir. O importante para ser e sentir
é começar rápido a ter confiança na existência. Se somos memórias registradas e sentimos através das experiências que vivemos ou que passaram por nossa vida, o correto é dissolver as dúvidas e inseguranças, concretizar o poder de nossa imaginação. O sentir envolve a vontade de transformar a nossa realidade e assim despertar o estado de segurança de ser e de querer ser. Tem outras aulas, e o pai já falou muitas vezes, né, que a gente gasta a mesma energia do pensamento, do gerar, positivo ou negativo. Ele é exatamente igual. Ele tem 50% positivo, 50% negativo. Ele não há menor diferença do seu momento energético, né, da definição energética para qualquer uma das duas coisas. O que define isso é o que você vai direcionar, a escolha que você vai ter. E como isso é livre-arbítrio, é você que toma esta decisão, porque se tem o mesmo peso, a mesma energia, eu me deixo trair pelo meu ego ou por sentimentos negativos, né? E me auto-saboto dizendo, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por que se ele tem exatamente o mesmo peso, por que eu não acredito em mim mesmo? Por que eu não sou positividade? O que falta a você acreditar em você antes de acreditar em tantas pessoas? Por que o outro tem sempre uma capacidade maior que a sua? A gente sempre enxerga no outro alguma coisa melhor do que eu. Você tem habilidades, não tenha dúvida. Eu não desenho. Eu vejo pessoas que pegam um papel e um lápis e faz coisas maravilhosas, né? Eu não tenho a menor habilidade. Ótimo. Reconheço essa habilidade, né, que essa pessoa tem e que eu não tenho. Mas isso não pode ser autodestrutivo. Isso não pode ser a razão de eu não acreditar, porque eu também nunca sentei com um papel e uma caneta e fui estudar como é que eu faço isso. Tem coisas que são natas, né? Crianças de 3, 4 anos que sentam no piano e autodidata fazem automaticamente, tocam, escutando ali ele toca, né? Então isso são dons. Respeite esses dons, né? As pessoas não são iguais, nós somos diferentes e temos livre-arbítrio de pensamento. Agora, não transformem o seu dia a dia, todos os seus valores e todas as suas habilidades não podem estar em segundo plano. Eu tenho que sempre trazê-las e não deixar que o nosso superego, né, seja um sabotador das minhas boas características, das minhas virtudes, porque todos nós temos virtudes, né, e todos nós temos defeitos. E é sobre os defeitos que a gente tem que ter consciência e ver caminhos para me especializar e me melhorando. E melhorando a situação da qual eu não quero mais fazer parte. E aí você vai fazendo escolhas. Só que a escolha tem que estar dentro do princípio da positividade. E o primeiro fato é, eu quero, eu posso e eu vou. São 3 palavras que o pai fala, olha, umas 20 vezes em todo atendimento para poder fazer. Porque nós somos capazes. Mas para isso nós precisamos acreditar. Se eu não acredito em mim, como é que eu posso querer que o mundo aí fora acredite em mim? Acredite na minha capacidade, na minha potencialidade de criar e fazer o novo.
Tem uma carta do Ho'oponopono que ela fala bem isso, e é bem interessante, que é assim, somos uma grande orquestra. O problema está quando eu não quero tocar o meu instrumento e desejo o instrumento do outro, e quando eu acho que o instrumento do outro é melhor que o meu. Então, esse é o grande problema, né? Porque a gente não tem gratidão pelo que a gente tem. A gente quer ter gratidão pelo que o outro tem. Ainda tem inveja no que o outro tem, né? Mas ele responde bem isso aí, ó. Quem quer tem que ir à luta e buscar as armas do conhecimento e do querer ser. Insistir na inversão dos valores, pois a dificuldade está simplesmente nos conflitos mentais do seu ser. Pois a dificuldade está simplesmente nos conflitos mentais do seu ser pensante que ainda tem dúvidas do seu próprio poder. É o ego te auto-sabotando. É a gente pregando contra nós mesmos. Levante a bandeira da confiança e compreenda que esse caminho do conhecimento é particular de cada um. Vá analisando as mudanças do seu ego. Compare o ontem e o hoje. Sinta o seu ser livre para falar, para sentir, para ser e para ver o que é melhor. Assim, sua consciência vai dia a dia brotando e desabrochando. Acho que é muito do que eu acabei falando agora, né? Autoconfiança, é acreditar em você, é desenvolver essas palavras no seu dia a dia, fazer uso dela. Eu posso, eu quero, eu vou, né? Usar elas quando se apresenta a negatividade, quando se apresenta a dúvida, né? Quando eu acho que eu não tenho, eu tenho que dizer não. Você tem que responder, nem que seja mentalmente, para dentro da sua cabeça. Eu posso, eu vou, eu quero, né? E faça com afinco, faça com fé, com amor, né? Amor a quê? Amor a você mesmo. Amor às suas conquistas, aos seus objetivos. É muito forte isso, né? E a gente tem que ter isso latente, né? A gente se entrega com uma facilidade tão grande que não tem explicação, né? E isso vai se tornando cada vez mais forte, e isso vai se tornando uma verdade, ainda que seja uma inverdade. Você faz de uma inverdade a verdade que você escuta do seu próprio ego, de que você não tem capacidade, que você não tem coragem, que você não tem formas de fazer. Então eu me acomodo, fico na zona de conforto, porque eu não preciso ver quais são as formas novas que o mundo apresenta para que eu passe por isso. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu converso, eu vejo situações. Não. Busco conhecimento? Eu fico ali, sentadinho, reclamando, falando mal do mundo, falando mal dos outros. Esqueço de falar mal de mim, porque é eu que tomo decisão, livre-arbítrio. Vamos nessa. Acabamos? Acabamos? Toda aula, por coincidência, eu acabo escolhendo uma frase que me chamou mais atenção, um parágrafo. E nessa aula foi esse aqui, ó. Ser é sentir. O importante para ser e sentir é começar rápido a ter confiança na existência. Deixa eu só fazer um parágrafo nessa. Ser é sentir. Olha a intensidade. Olha onde está o ponto. Onde é que pega essa frase? O sentir é seu. Ninguém sente igual. Porque a emoção, cada um tem a sua. Intensidades diversas. Mas o sentir, aquela energia que brota de você, ela é só sua. Ela não se multiplica de forma igual. Então, se ser é sentir, e para você ser, você precisa sentir, esta responsabilidade desta fagulha, da imaginação, da criação, é sua. É sua. É você que tem que trazer.
Então é muito importante perceber. Eu quero ser alguma coisa, que para ser eu preciso sentir. Então permita-se. O que eu me permito sentir, né? Nossa, a gente pensou junto. O que eu me permito sentir? E aí ele coloca, então, o importante para ser e sentir é começar rápido a ter confiança na existência. Que é o existir, né? Eu existo. Eu sou, quem sou eu? Né? E aí, se somos memórias e se sentimos através das experiências que vivemos e que já passaram na nossa vida, o correto é dissolver dúvidas e inseguranças. Por quê? Porque para eu ter confiança em mim mesmo, eu preciso dissolver todas as dúvidas e inseguranças que eu tenho sobre mim mesmo. Ou melhora, né? Para de ter tantas, né? Para de criar tantas dúvidas. Se você tiver mais autoconfiança, menos dúvidas vão ser geradas. Sim. Né? Porque é você que cria isso. Também tem isso. Olha o ponto da responsabilidade. Quem cria esse ponto da negatividade, da dúvida, somos nós. E pior, nós com nós mesmos. Então, o ponto a partir do momento que eu sou mais autoconfiante, eu estou diminuindo esta energia densa, estou subindo a minha frequência sutil. Essa energia sutil criada vai reverberar e vai voltar para você, como a gente falou do bumerangue, com mais positividade, te trazendo novas possibilidades, né? Porque a probabilidade de você não receber algo positivo quando você gerou positividade é nula. Porque ela é uma energia criada, tem forma, tem existência. Você não transmuta ela de uma para outra. Tá certo? E aí ele fecha com chave de ouro. O sentir envolve a vontade de transformar nossa realidade e assim despertar o estado de segurança de ser e de querer ser. Então, para você sentir, você precisa despertar a sua vontade de transformar a sua realidade, né? E se abrindo para esse estado de segurança de quem você é, né? De ser e de querer ser. Mas tem que assumir, né? Isso tem que estar dentro do seu coração e do seu pensamento. Tem que ser coeso. Não adianta pensar que você é e transmitir o sentimento da insegurança, do medo, né? do que não é possível, né? Que ele não resolve. Volta lá no comecinho da aula que as energias não vão se fundir. Tá certo, gente? Que bom que você gostou da frase, Marina. A luta aí. Somos máximo, não. Vocês todos aqui deixam a gente dar essa alegria para a gente estudar, procurar um tema e trazer para a gente fazer reflexões. Não, e lembrando que o texto é do Pai Joaquim, né? Então a gente só está refletindo em cima do texto que ele deixou para a gente, né? A gente só é transmissor dessas palavras. E é bem isso, assumir as rédeas da nossa vida, né? Sim. Ao invés de reclamar, faça alguma coisa para mudar, né? Pegue o seu sentir e transforme a sua realidade. Saia da mesmice, né? Quantas vezes a gente reclama e quantas vezes a gente se movimenta para sair da mesmice. A gente quer mudança, mas a gente continua fazendo exatamente as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira. Não vai mudar. Que é uma outra carta do Ho'oponopono. Você quer ter amor? Então dê amor. Você quer ter paz? Seja paz. Você tem que oferecer aquilo que você quer receber. Você tem que dar o que você quer receber, né? Então é isso que a gente precisa mudar na nossa mente. Aí é troca, né? Aí não é crescimento. Gente, acho que foi isso da aula de hoje, da reflexão de hoje, utilizando esses conhecimentos que são encaminhados. Eu diria que milenares. Milenares encaminhados a nós, né? Mas o importante é isso, olha, temos mais de 40 pessoas que estão aqui, que estão se melhorando, que se uma frase, se uma palavra despertar, né? Despertar, der o clique dentro de um de vocês,
Tudo isso aqui já valeu, né? Valeu para que vocês tenham esta oportunidade de realmente refletir como nós fazemos também, né? Não somos diferentes de vocês. Nós aproveitamos isso para ser sempre um alerta, clique, né? É sempre um alerta. Opa, eu tô realmente... tipo assim, acorda! Né? Eu tô realmente praticando isso, né? Então que bom que vocês gostaram, que bom, adorei, linda aula, um monte de gente aí agradecendo, eu fico super feliz também. Como eu digo sempre, é sempre um momento muito gostoso estar aí com vocês.